Salve, rapaziada, salve, salve. Sejam bem-vindos ao canal do Planalto Tricolor. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar com todo mundo, beleza? Vamos aí fazer essa força, vamos chegar a 400 inscritos, 500 e por aí vai. Essa força de vocês, beleza? Não custa nada, pô, se inscreve aí. Hoje é um dia muito triste, né? Porque todos vocês já sabem que aconteceu com o jogador de futebol, o Diogo Jota, jogava pela seleção de Portugal e era jogador do Liverpool da Inglaterra. E nessa madrugada ele faleceu por conta de um acidente de carro que ele sofreu na Espanha, né? Ele estava indo para Inglaterra, ia pegar uma balsa e sofreu um acidente de carro. Já nós vamos falar um pouco mais desse assunto, mas eu quero falar primeiro de São Paulo Futebol Clube. Como teve essa notícia terrível, triste, nós vamos falar num tom ameno aqui, mas mostrando um pouco de indignação, né? Porque, nossa, o São Paulo é muito... A diretoria do São Paulo é muito amadora, cara. Na moral, não tem condições com essa diretoria do São Paulo. Mas vamos lá. Vocês lembram que o nosso presida, Júlio Casares, ele fez uma viagem aí pra Europa naquele dia da final da Champions. E ele foi indagado sobre o que ele ia fazer lá na Europa, lá na final da Champions, sendo que o São Paulo estava se lascando aqui, perdendo jogos, passando por dificuldade. Ao invés dele estar aqui acompanhando o time, o que ele foi fazer lá? Vocês lembram disso? Lembram, né? Tenho certeza que vocês lembram disso. E ele veio com a história dizendo que foi buscar um investidor, estava em contato com o grego Marinakis, que poderia investir no São Paulo. Ele jogou essa conversa aí pra torcida, pra ver se a torcida ficava mais tranquila, porque a gente sabe que ele foi assistir a final da Champions, né? Ele foi passear, ele foi viajar, ele não, né? Não tinha nada com o grego Marinakis. Se tinha, já foi por terra. Por que eu tô falando isso? John Textor entra em contato, né? Já está em contato com esse grego, o Marinakis, e já estão conversando para fecharem uma parceria. Então, ou seja, o Textor tá levando o Marinakis para investir no Botafogo. E o São Paulo tomando o chapéu de Deus e o mundo aí, o São Paulo passando vergonha não só dentro de campo, mas como fora de campo também. Nos investimentos, nas contratações, São Paulo vem passando vergonha atrás de vergonha, o São Paulo afundado em uma dívida insustentável, ridícula, gigante, por conta dessa diretoria. Essa diretoria, ela já pegou, né, o presidente Casares, o presida do São Paulo, ele já pegou o São Paulo com uma dívida astronômica, muito alta, do outro ridículo chamado Leco, beleza? Ao invés dele pegar e tentar diminuir essa dívida, não, ele duplicou, triplicou a dívida do São Paulo. O São Paulo hoje deve praticamente na casa aí de R$ 1 bilhão, a gente fala aqui praticamente em todos os vídeos, e tem que falar para cobrar essa diretoria sem vergonha do São Paulo. Então, ele nesse período aí da final da Champions, ele disse que foi lá para a Alemanha lá para tentar buscar investimento junto com esse grego Marinakis, mas já saiu informações aí que ele já está em conversa com o Textor, ou seja, vamos tomar um chapéu pro Botafogo. Segundo o Rui Costa, deu uma entrevista, disse que tentou contratar todos aqueles jogadores do Botafogo que estão jogando lá, que eu acredito que seja mentira, porque tudo dentro do São Paulo não tem transparência. Então, eu acredito que seja mentira, beleza? E aí, se isso for verdade, vamos partir da premissa que o Rui Costa falou é verdade. Estamos tomando o chapéu do Botafogo, beleza? É esse o nível que o São Paulo está. Estou aqui desmerecendo o clube de ninguém, estou aqui desmerecendo o Botafogo e nem outros que eu vou citar por aqui. Mas, porra, hoje em dia o São Paulo não tem prestígio mais nenhum. O jogador não quer vir jogar, ninguém quer vir investir. Por quê? Porque não tem confiança mais. O São Paulo não é um time de confiança. Infelizmente, galera, essa é a realidade, beleza? Então tá aí. O Marinakis lá em conversa com o Textor, né? Com certeza o Marinakis deve ter olhado, meu amigo, isso é bomba, não vou não. Então, com certeza deve ter pensado isso. Vocês lembram, né, que o São Paulo tava de olho, ou está de olho, não sei ainda, deve estar de olho no tal de jogador lá em Portugal, Biel, né? O São Paulo parece que fez contato com o jogador, mas parece que o cara tá indo lá pro rumo do Corinthians, lá pro rumo do Corinthians.
Vamos perder jogador pro Corinthians, aí que tá com o presidente aí todo enrolado com a justiça, um time que deve aí quase 2 bilhões de reais. Eu não sei bem ao certo, né? Eu estou falando, não sei bem ao certo do Corinthians, estou falando aqui pelo que eu vejo no dia a dia. O torcedor corintiano pode falar melhor se é isso mesmo, mas estamos aí perdendo para um time que deve na casa de praticamente 2 bilhões e com o presidente deles lá enrolado, totalmente enrolado com a justiça, né? Daí vocês tiram para você ver o nível que o nosso tricolor está, com essa diretoria pife e sem vergonha que está aí do Júlio Casares e companhia. Vocês lembram também do Carlos Vinícius? Foi falado lá atrás, algum tempinho atrás aí. Carlos Vinícius poderia vir jogar no São Paulo também. Tá lá, foi oferecido ao Corinthians também. Pode ir jogar no Corinthians. Eu tô citando isso aqui, não tô dizendo que esses caras jogam bem, até porque eu não conheço o futebol desses caras. Eu estou citando isso aqui para vocês terem uma noção que o São Paulo não tem mais condições de disputar com praticamente ninguém. O São Paulo tá atrás de um zagueiro aí da Série B, da Ferroviária. Como eu disse no vídeo de ontem, não estou desmerecendo. Jogadores da Série B tem muitos que têm talento. Mas hoje é o nível que o São Paulo tá para fazer contratações. Esse é o nível. São Paulo não tem mais cacife para poder contratar um jogador de ponta, um jogador de nome que venha e mude a história do São Paulo. Não tem, galera. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo tá querendo pegar emprestado jogadores, né? Tá aí tentando, ou se for contratar, vai contratar um cara mais velho, um cara que já está um pouco mais bichado, quebrado. É isso aí, né? É isso que sobrou pro São Paulo. O São Paulo não tá disputando com mais ninguém. Já tá perdendo pro Botafogo investidor. 2 jogadores que o São Paulo sondou primeiro e o Corinthians já tá dando o chapéu no São Paulo. Esse é o nível que está o nosso São Paulo Futebol Clube nas mãos do Júlio Casares e companhia. Lembra do Thiago Mendes? Falamos no vídeo passado também. Thiago Mendes, que o São Paulo já vinha aí há um tempão, praticamente um ano e meio, se eu não me engano, tentando conversar para tentar contratar o Thiago Mendes. Foi jogar no Vasco da Gama. São Paulo tomou bolo do Vasco da Gama. Não tô desmerecendo o time de ninguém, não tô desmerecendo o Corinthians, que é um time grande, Botafogo também, nem o Vasco. Eu tô dizendo pela situação do nosso São Paulo, que há algum tempo atrás éramos modelo. Jogadores queriam vir jogar, investidores queriam investir hoje, não tem mais confiança, galera. É isso que eu falei, não tem mais confiança. Ninguém mais confia no São Paulo Futebol Clube, nem investidor, nem jogador, ninguém. O São Paulo tá devendo aí, meu amigo, empresários de jogadores, luvas de jogadores, é uma coisa assim absurda. O que o São Paulo deve é uma coisa astronômica, absurda. Lamentável a situação que o nosso São Paulo chegou, mas fazer o quê? Paciência, esperar para ver se isso vai mudar algum momento, ou vamos ter que esperar essa presidência sair fora do São Paulo. Espero que não jogue o nosso tricolor na Série B. Eu torço muito, porque eu estou muito preocupado com o São Paulo no decorrer do Campeonato Brasileiro. Na volta aí, dia 12 de julho, vai pegar somente o Flamengo lá no Maracanã. E aí? Vai conseguir evoluir? Espero que o Crespo consiga evoluir. O Crespo tá aqui, ó. Ele tá querendo um lateral direito por conta da saída do Igor Vinícius, que foi jogar no Santos. Então só temos o Cédric, porque o garoto Mike está lesionado. Até isso contribui para as coisas ruins. O Mike, que a gente pedia tanto, a maioria dos torcedores de São Paulo queria ver o garoto da base atuando pela lateral direita, se machucou. Agora nós só temos o Cédric, que é um jogador limitadíssimo para posição, deveria ter alguém. E tem um outro jogador, se eu não me engano, é o... Deixa eu confirmar direitinho, galera. Tem um outro jogador que o São Paulo tá querendo subir. Se eu não me engano, acho que é o Ângelo. É o Ângelo? Deve ser o Ângelo, galera. Se não for o Ângelo, vocês vão me perdoando. Mas tem um outro jogador da base. Inclusive, o Ângelo já foi vendido, mas o garoto parece que tem 16 anos. E a diretoria de São Paulo não tá confiante. Entendeu? A diretoria do São Paulo não está confiante, que é um jogador mais, segundo a diretoria de São Paulo, que é um jogador um pouco mais pronto para disputar a posição juntamente aí com o Cédric, que só tem ele por enquanto de lateral direito, beleza? São Paulo também procura um atacante que joga pelo lado que jogue pelo lado do campo e tal, de velocidade.
Será que vai conseguir contratar? É isso que eu me pergunto. Vai conseguir contratar? Vai contratar quem? Vai contratar algum pereba? Vai contratar algum velho? Porque um colega meu fez um comentário, achei bastante pertinente. Falou, não, São Paulo agora virou casa de idoso. Porra, que não é possível, cara. Só contrata idoso e machucado. Porra, tá de brincadeira, irmão. Essa diretoria tá de brincadeira com o São Paulo, né? Ele também disse que quer jogar com o Lucas mais centralizado, não pelos lados. Por isso, São Paulo quer contratar um atacante que atue pelos lados do campo, beleza? Que ele quer jogar. Eu acho até interessante ver o Lucas jogando centralizado. Essa é a minha opinião. Vamos ver como que se sai. E é mais um zagueiro, porque o Crespo vai jogar num esquema de 3 zagueiros e tá querendo 3 zagueiros. E aí eu te pergunto mais uma vez, renovou com o Alan Franco ou não renovou? Até agora não saiu nada sobre a renovação do Alan Franco. Segundo nós apuramos, que eu apurei, é que a única coisa que está atrapalhando essa renovação é o São Paulo dever o empresário do jogador. Então, assim, cara, tá vendo? Deve empresário, que insistiu bastante com o Juan Tressoldi, mas não tinha pagado nem as parcelas do empréstimo do cara junto ao Sassuolo. Então, cara, amadorismo total, gente incompetente dentro da diretoria do São Paulo, gente desqualificada que não servem para tomar de conta do São Paulo, estão lá tomando de conta do São Paulo, né? Inacreditável, tem conselheiro do São Paulo que vai defender o presidente do Corinthians, está todo enrolado aí na justiça, né? Segundo muitos que estudaram o estatuto do São Paulo, disseram que não pode haver isso aí, não pode acontecer, você não tem que afastar ou excluir o conselheiro do São Paulo. Mas, cara, no São Paulo acontece tudo de ruim e ultimamente está acontecendo no nosso São Paulo. Isso é lamentável. Então vamos esperar. Essas foram as informações que eu apurei, né? Espero que vocês gostem. Gostar aqui do vídeo, né? Porque gostar do que está acontecendo dentro do São Paulo é uma coisa absurda, né? A maioria dos torcedores, aquela pesquisa que fizeram aí, meu amigo, eu não confio em nada. A maioria dos torcedores de São Paulo está extremamente irritado com o que vem acontecendo com o São Paulo e bastante preocupados no andamento do Campeonato Brasileiro. É isso. Quero ficar na Série A. Libertadores, Copa do Brasil, se der. Prioridade para mim é Série A e o Crespo chegou no São Paulo dizendo que vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Já gostei disso, beleza? Então vamos para o assunto do vídeo, vamos falar um pouquinho sucinto nessa parte, porque é uma parte muito chata, muito sensível, né? Todos vocês sabem que o Diogo Jota, jogador da seleção de Portugal, jogador do Liverpool, ele faleceu num acidente de carro. Ali na Espanha, na altura, na parte norte da Espanha, numa cidadezinha, perto de uma cidadezinha chamada Zamora. Ele estava em uma Lamborghini, que era dele, estava ele e o irmão dele, o Diogo Jota e o André Silva. O André Silva, ele atuava num clube de segunda divisão lá de Portugal, chamado Penafiel. Eu não conheço, vou ser sincero com vocês, não conheço o time. E o Diogo Jota, um jogador bem consolidado no mundo do futebol, ganhou Champions, ganhou vários títulos aí, ganhou títulos com a seleção de Portugal, né? E um jogador que vinha se destacando muito, estava vivendo o auge da carreira, um cara jovem de 28 anos, o irmão dele tinha 26, 25 era 26 anos. E os dois morreram nesse acidente fatal, terrível. Eles foram tentar fazer a ultrapassagem, galera. O pneu do carro estourou, o pneu da Lamborghini deles. Eles foram arremessados direto no guarda-reio e o carro pegou fogo. Eu tenho pra mim, não saiu ainda nada sobre isso, mas como leigo olhando de fora, eu tenho pra mim que no impacto deveria estar rápido, muito rápido o carro. No impacto, o carro pode ter explodido, mas também pode ser que ele bateu ou capotou, não sei. Ninguém sabe a dinâmica de como que foi esse acidente. Depois terá mais informações sobre isso. Só sei que o carro pegou fogo e não sobrou absolutamente nada do carro. O carro ficou todo destruído. Por isso que eu digo, vendo como leigo, eles estavam muito rápido, cara. Para o carro ficar naquele estado, destruiu totalmente, sobrou nada. Não dava para ver nada do carro. Destruiu completamente. Foi uma coisa assim terrível mesmo, né? E os dois jogadores vieram a falecer, tanto o Diogo Jota quanto o irmão dele, né? Perca dupla para a família, do pai e da mãe dele.
O Diogo Jota, né, tinha há 11 dias tinha se casado com a esposa, oficializado, né, o casamento com sua esposa. Ele já estava com essa esposa dele há vários anos, se eu não me engano, desde 2012 que ele estava com essa esposa dele, e deixou 3 filhos. Cara, que coisa terrível, cara. A vida da gente é um sopro, né, bicho? A gente, quando pensa que tá tudo bem, aí vem um baque desse, família desesperada, a esposa provavelmente deve estar desesperada. Por que que aconteceu esse acidente com o Diogo Jota e com o irmão dele, galera? Principalmente com o Diogo Jota. Ele teve que viajar de carro, porque ele costumava viajar de avião. E ele viajou de carro porque ele tinha feito um procedimento cirúrgico no pulmão que o incomodava, e os médicos orientaram ele não fazer viagem de avião por conta da pressão atmosférica que poderia atrapalhar na recuperação desse procedimento que ele fez no pulmão. E, portanto, ele, nesse dia, né, ele foi ontem de madrugada, ele viajou de carro, pegou o carro para viajar e na madrugada sofreu esse trágico acidente aí e ceifou a vida dele e do irmão dele. Por causa disso, senão ele teria viajado de avião, galera. Cara, é uma coisa inacreditável, né? Uma coisa, assim, terrível. Eu pelo menos deixo aqui as minhas condolências para a família, para amigos. O mundo do futebol tá triste. Vários jogadores renderam aí as suas condolências para o jogador, amigos e famílias. Assim, uma coisa extremamente chata de se falar, né? Eu lembro da última vez que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre assunto de falecimento, foi do jogador esquerdo, lembra? Que morreu jogando contra o São Paulo. Agora eu não me recordo qual foi a competição, não me recordo, galera, se foi Sul-Americana, não me recordo, só sei que o São Paulo estava jogando contra o time do esquerdo, que nem lembro também, pra ser sincero, meu amigo, eu tô com uma mente ruim, mas vamos lá, vocês lembram do que eu tô falando? Jogaram lá no Morumbi, o jogador passou mal dentro do campo, foi levado ao hospital e faleceu no campo. Então assim, notícias de falecimento é uma coisa terrível, eu não gosto nem de falar. Eu gosto bem de pegar no pé dessa diretoria, né? Mas tá aí, né, cara? Infelizmente, né? Nascemos para isso mesmo, é a morte. Mas morreu muito jovem, no auge da carreira. 28 anos o Diogo Jota tinha e o irmão dele 25 ou 26 anos. Todos dois jovens com o futuro pela frente, que não chegou ao destino. Ele estava indo para a Inglaterra e não chegou ao seu destino, né? Fatalmente, a vida foi ceifada nesse trágico acidente que aconteceu com eles dois numa estrada da Espanha indo em direção à Inglaterra. Nossos pêsames a todos, né? A quem gostava, não somente amigos e familiares, mas os fãs, quem gostava. Eu tive a oportunidade de ver jogos do Liverpool, onde ele jogou. Cara, jogava muita bola. Era um jogador muito promissor. Então, assim, cara, é muito triste mesmo, porque eu tive a oportunidade de ver o Diogo Jota jogando não só pelo Liverpool, mas também com a seleção de Portugal. Beleza? Então esse era o vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião pra gente continuar, pra gente dar prosseguimento no nosso quadro aí, o novo quadro que eu tô tentando implementar, se vocês quiserem, tiverem bastante interação com a gente aqui, o Resenhando Comentários, beleza? Deixa aí nos comentários. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com a galera. Não custa nada, pô, dá essa moral aí, né? Um minuto de silêncio aí ao Diogo Jota, né? Por essa infeliz trajetória aí, né? Que triste, velho, que triste. Então, um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Vou deixar a foto dos dois aí no final. Sem som nenhum, beleza? Forte abraço, tamo junto e até amanhã pra gente falar um pouco mais sobre o nosso tricolor. Brigadão, viu? De coração a todos vocês. E é São Paulo. São Paulo é mais que paixão, é uma obsessão. Forte abraço e fui.